Boa noite, meus irmãos. Que alegria ter você aqui na casa do Senhor, os adoradores do nosso Deus reunidos para a adoração dele, que é o único digno de receber o seu louvor. Que lindo ver a nossa igreja assim. Você já deu uma olhada aí? Fique em pé aí no seu lugar, dá uma olhadinha, quantos que já estão aqui. Queremos agradecer os... Pode ficar que a gente já vai adorar o Senhor. Queremos agradecer os visitantes que estão conosco. Que alegria receber você aqui, e que bom que a igreja do Senhor está reunida para adorá-lo, para exaltá-lo. Queria que você, nesse momento, consagrasse mesmo esses minutos que você separou para se ajeitar, para vir ao templo.
sejam somente momentos de adoração, comunhão com o Pai. Que você converse com Ele, que Ele fale contigo e que vocês saiam daqui plenos da presença do Senhor. Você que está em casa, seja muito bem-vindo também à nossa adoração a Deus, que você também possa separar esse momento especial de adoração ao nosso Senhor. Vamos render honra e glória a quem é digno, adore com liberdade. O Senhor está no seu santo templo, a presença é Ele adorador, porque Ele quer buscar em nós os verdadeiros adoradores. Eles começaram a levantar um louvor de adoração ao nosso Deus. E aquele texto diz que aquele louvor era ouvido por cada um daqueles presos que estavam ali dentro daquela cadeia. E não eram apenas aqueles presos que ouviam aquele louvor, mas aquele louvor tinha um poder, tinha uma sinceridade de coração tão grande, tinha uma entrega tão grande, mesmo meio à dor daqueles homens, que o louvor de Paulo e Silas
impedindo você de viver uma vida de adoração constante, dia após dia, se colocando diante do altar do Senhor e dizendo: somente o Senhor, o meu Deus, é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós acabamos de declarar que nós nascemos, nós fomos criados para louvor e adoração do nome do Senhor. Então não perca essa essência. Seja um adorador em tempo de lutas, em tempo de vitórias, porque nada, nem ninguém pode calar um adorador. Prisões que não tenham a voz de
Deus, nosso Deus, nosso querido Pai, o que dizer diante da manifestação do teu povo, ainda que limitados, ainda que frágeis, mas agora, Deus, na tua presença, nos rendemos sim diante do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse momento ímpar na vida da tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque se tivemos a pouca oportunidade de estar nessa noite, saímos das nossas casas com um único objetivo, de adorar o teu santo nome, de te cultuar, de sim, ó Deus, receber a tua palavra e impactados por ela, nós possamos, ó Deus, ser agentes do teu reino melhores do que fomos ontem. Então, aceita a nossa adoração, ó Deus, o nosso louvor. Que as canções que nós acabamos, ó Deus, de cantar, de adorar, de exaltar o teu santo nome, possam ser preces, possam ser, ó Deus, passos, ó Deus, cada dia a gente se aproximar do Senhor e da tua palavra. Ó Deus, toma cada coração aqui, porque o Senhor sabe como está cada coração. O Senhor sabe desde o momento que saiu das suas casas, essas pessoas, cada um de nós, aqueles que estão online. Deus, nós pedimos que a porção do teu Santo Espírito possa aquietar nosso coração. E, ó Deus, dirigidos pelo Senhor, sabedores que nós sabemos, ó Deus, muito, muito da tua graça, ó Deus, do teu amor sobre nós possamos, ó Deus, descansar no Senhor. Nos rendemos ao Senhor, porque toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Nosso Deus, nessa hora nos lembramos, queridos nossos, que estão no leito do hospital, tratando sim de Covid-19, outros lá em casa. Deus, nós te pedimos por aqueles que estão procurando um posto de emprego, talvez essa semana esperando uma resposta de uma entrevista. Deus, nós pedimos por casos morosos da nossa justiça brasileira, ó Deus, gente que está precisando de, ó Deus, uma resposta. Então usa técnicos judiciais, juízes, promotores, gente da nossa justiça que, ó Deus, possa fazer a justiça no teu nome para o teu povo, ó Deus. Nosso Deus, aquieta e joga por terra, ó Deus, a corrupção ainda presente no nosso país. Ó Deus, que nenhum intento do mal prevaleça sobre a vida do teu povo, mas que, ó Deus, o teu povo possa olhar e saber que só o Senhor é Deus nessa terra. Obrigado, Deus, por esse banquete. Obrigado porque nos sentimos, e a gente pode dizer de uma forma simples, de uma forma tranquila, que podemos sentir um pedacinho do céu aqui na terra. Toma aqui nossos visitantes, aqueles que estão vindo pela primeira, pela segunda vez. Toma aqueles que estão acessando, seja com um laptop, um computador, ó Deus, um celular, este culto online, que eles não sejam participantes, mas pelo contrário, que eles prestem culto ao Senhor e que as transformações venham, porque Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Te bendizemos, te honramos, adoramos o Senhor e oramos assim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos render a Ele. Vamos dizer a Ele que não há outro lugar, não há outra postura, não há outra sensação que queremos ter, senão de estarmos rendidos, totalmente rendidos a Ele, em adoração, em clamor, sabendo que as nossas vidas, o nosso amanhã está sendo cuidado por Ele. Obrigada, Senhor. Direção, o sol a minha
Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
que Ele tem para derramar para nós nessa noite. Pode se sentar, a glória do Senhor está neste lugar. Não atrapalhemos o agir do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser. Amém? Amém. Nós temos mais irmãos e visitantes aqui. Eu preciso fazer esse exercício antes da palavra. Você pode conferir, porque tem alguém belo do seu lado. Na frente, atrás. Que riqueza, que bênção. O engraçado é que os irmãos fazem isso e sorrir. Não é porque um dia uma pessoa estava rindo para mim, eu tive que perguntar, está rindo de mim ou está rindo para mim? Essa é a diferença, né? Mas, irmãos, esse aconchego, esse momento que a gente tem é muito próprio da igreja. Sim, estamos sentindo falta, estamos gradativamente. Quero dizer aos irmãos, amigos que talvez estejam ouvindo e iniciando agora essa jornada, de que esse tempo de verificação de temperatura ali à porta, máscaras, álcool em gel toda hora, é por um tempo, irmãos, mas está acabando para a glória de Deus. Amém. Isso vai passar. Enquanto não passar, irmãos, nós precisamos ter esse cumprimento em forma de soquinhos, alguns cedem o cotovelo, outros é um telogo, mas calma, isso vai passar. Confiança no Senhor. Por enquanto, irmãos, e eu não quero ser aqui o chamado profeta do Apocalipse, não. Estamos caminhando com 2021 assim, mas na força do Senhor e na força do seu poder. A campanha de missões mundiais que já vai ser lançada, ela tem como tema um texto que, por uma jesuicidência, se nós tivemos o nosso último culto presencial, dia 15 de março, no dia 16 eu gravei para ambas as igrejas o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, que diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de medo, de pavor, mas de moderação e de coragem. Então sigamos com todos os cuidados. Obrigado, gente. Com todos os cuidados. Então isso é por um tempo, irmãos, mas a gente precisa entender isso. Então, às vezes dá vontade de abraçar, às vezes, e por vezes dá vontade de a gente beijar, mas, meus irmãos, calma, está passando. Meus irmãos, nós vamos pensar nessa noite sobre um alto preço da cruz por nós. E é o texto de Mateus, capítulo 27. Versos de 1 a 10. O alto preço da cruz por nós. Não é um domingo de ceia, mas é um domingo em que muita gente, e nós estamos transmitindo online, e a igreja não tem mais como voltar atrás, nesse sentido, irmãos, não tem. Os cultos são presenciais, estão em forma de bônus, transmitindo para outras cidades e até outros países. Isso é irreversível. Teremos irmãos acompanhando, eu chamo de forma de bônus, porque nós estamos aqui, mas tem irmãos, por motivo justo, que estão conectados, amigos nossos, parentes de perto, de longe, mas esse tempo precisa ser um tempo de culto ao Senhor. Então, o texto que é mais usado, talvez, na época de ceia, uma vez por mês, enfim, quando nós temos a ceia do Senhor, é usado hoje para a gente pensar sobre preço, um alto preço. E o texto é de Mateus, capítulo 27, versos de 1 a 10. Amém? Amém. Então, e os irmãos estão aí. Diz assim o texto da narrativa de Mateus: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Vamos juntos os dois? E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata
aos principais sacerdotes e aos anciões. Verso 4, vamos juntos? Dizendo: Pai, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enfocar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Deus de toda graça, nós estamos diante da tua palavra aberta e que precisa ser explanada, explicada, vivida em nossas vidas nesse momento. Tem misericórdia de cada um de nós, nos ajuda a pagar o preço necessário, mas sabedores de que foi Jesus que pagou o alto preço. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. O alto preço da cruz por nós. Meus irmãos, amigos, tanta gente boa, tanta gente bonita aqui. Deixa eu, antes desse texto, contar algo para você. Eu acho algumas propagandas interessantíssimas. Então, quem tem mais de 30 anos talvez se lembre. Era uma propaganda de uma administradora de cartão de crédito. E vou aqui tentar traduzir como era mais ou menos, e você vai se lembrar. Apenas irmãos acima dos 30. A propaganda se iniciava dizendo: bola de futebol, R$10. Chuteira, R$55. Jogo de camisa, R$80. Ver o seu pequeno sorrindo não tem preço. Para estas coisas você tem, não vou falar propaganda aqui, no cartão. E ele dizia, e aí fechava a propaganda. Estou dando essa ilustração para a gente poder entrar nesse texto impactante demais, para dizer de que quem bolou a propaganda entende de que coisas têm preço, produtos ou serviços têm preço. Isso é certo. A grande sacada, o grande gênio da propaganda, e que eles fizeram outros modelos também, talvez você tenha isso aí no YouTube, é de que há coisas que não tem como você colocar preço. Por exemplo, o sorriso de uma criança. Não tem como. Então era essa grande sacada ou abordagem da propaganda, de dizer, tem coisas que você compra e vai ter preço. Mas, por exemplo, um sorriso de uma criança não tem como precificar, não tem como etiquetar. Posso usar um segundo exemplo, real, e agora você vai perceber, e vou abrir dentro desse segundo exemplo um parêntese necessário em relação a Jardim Santíssimo. Meus irmãos, eu não tenho como especificar e dizer o preço de um serviço, sabe, cristão, de um serviço de um irmão. E nós estamos nesse tempo diferente, por exemplo, transmitindo, e tem gente assistindo a gente em outras cidades, em outros países. Eu não tenho como dizer como é o serviço desse irmão, desse querido nosso. Ou quando muda o irmão, a escala, enfim. Preço dos irmãos que conduzem o louvor à adoração, não tem como. Preço de gente que cuida do asseio da igreja, não tem como dizer quanto é o seu serviço. Você entende isso? E tem gente aqui que trabalha com números, sabe o que eu estou falando. Não tem como dizer, olha, isso custa tanto, fica difícil, porque nesse contexto nosso de igreja, aí eu abro parênteses para dizer, nós precisamos de servidores, de irmãos, que com o coração aberto, na obra, para o Senhor e pelo Senhor, estejam dispostos a servir, por exemplo, em uma recepção. Eu não tenho como dizer quanto custa isso, porque eu vou para a Bíblia que diz, Paulo, confortando, consolando, exortando a igreja de Corinto, que diz, portanto, meus amados irmãos, vamos juntos? Sede firmes e constantes,
sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não tem preço. Percebeu? É algo indelével, é algo extraordinário, é algo espetacular demais, irmãos. Feche parênteses para dizer, pense nesse 2021, que você possa ser bênção nesta agência do reino de Deus, sim. Reconsidere suas falas, repense os seus caminhos, porque foi pago um alto preço. E aí, antes de prosseguir, a nossa incoerência, sempre a nossa incoerência humana, a gente diz, Jesus pagou alto preço, cantamos isso, glorificamos a Deus, mas nós não queremos pagar o preço de uma vida de serviço. Precisamos repensar, porque, meus irmãos, o preço que Jesus pagou por mim, por você, foi alto demais, e não tem como etiquetar, foi tanto, foi um alto preço. E segundo a narrativa de Mateus, note bem, gosto sempre que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta, porque você acompanha detalhes no texto. Esse texto está dizendo que foi um alto preço, e preço de sangue, e diz os versos 6 e verso 9, foi preço de sangue, e o detalhe é, antes da própria crucificação de Jesus. Então, o preço já estava nesse sentido estipulado, dizendo, era preço de sangue alto demais, grande demais, antes mesmo da crucificação de Jesus. Irmãos, é Paulo que discute a questão com a igreja de Corinto, dizendo, no capítulo 6, verso 20, porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Eu sou do Senhor, você é do Senhor, pertencemos ao Senhor em corpo, alma, irmãos, tudo é do Senhor. E no 7, versículo 23, ele diz, foste comprado por bom preço, não vos façais servos de homens, ou seja, não se volte de novo à escravidão do pecado, a de novo a servir a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Paulo vai falar para a igreja de Roma, olha, libertos do pecado, não deem vazão, não deem chance ao pecado de novo os pegar ou os apanhar. Hebreus, capítulo 9, está aí na sua Bíblia, olha aí o verso 12 e 13, verso 11 diz, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não criado, não feito por mãos, mas isto é, não da criação, nem por sangue de bodes ou bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Nós fomos remidos, irmãos, pelo precioso sangue de Jesus, sim. Capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, mas somente o sangue de Jesus que tira os nossos pecados, as nossas mazelas. Então, foi um alto preço, foi um preço extraordinário, sim, irmãos. É lindo, é extraordinário. Eu queria que os irmãos tivessem por um instante, e talvez você consiga assistir, sim, você vai assistir esse culto online mais uma vez, quando, sabe, o irmão aqui da transmissão dá um 360, que imagem maravilhosa a igreja cheia, mas meus irmãos, não pode ter igreja cheia sem esse entendimento claro, de que foi Jesus que pagou o alto preço, senão a nossa vinda aqui, é uma vinda religiosa, é uma vinda de um rito religioso, e agora nesse texto você vai ver que até assim, por gente da religião, que esse preço foi pago, e está aí no texto, o alto preço da cruz de Jesus, foi por mim, foi por você, mas foi também por gente religiosa, e cheia de si, verso 1 e verso 2, chegou amanhã, e todos os principais sacerdotes reunidos, junto com anciões do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. A religião da época perseguia Jesus. Anciões, gente que era calejado de experiência da vida, que fazia a ponte entre sacerdotes, principais sacerdotes e o povo, gente que deveria sim ser o exemplo, perseguiam, e diz o texto que maquinavam, arquitetavam um plano para matar Jesus.
O verso 2 acrescenta de que até mesmo Pôncio Pilatos, o presidente, o político, dava cobertura nesse sentido, e ele também estava ali na situação da prisão e morte de Jesus. Porque você se lembra de que os evangelhos dão conta de que Pilatos negocia a liberdade de Barrabás, um ladrão, um salteador, em detrimento a Jesus. Nós nos lembramos disso, nós sabemos dessa história. Mas a primeira coisa que esse texto nos salta os olhos, irmãos, é de que um alto preço foi pago, e foi pago por gente religiosa. Então, se há quase um ano, irmãos, nós ficamos sem templo, que é importante, mas a igreja foi igreja como nunca foi. Eu repito isso, e vou até me deixarem falar, vou continuar falando isso, irmãos. A igreja foi operosa, continua sendo operosa, continua atingindo seus objetivos, continua conquistando gente que nunca tinha pisado dentro de um templo, porque foi para esses também que Jesus morreu. O alto preço foi pago, mas para além, irmãos, e por isso entenda isso, para além dessas quatro paredes, há algo muito maior, que é reino de Deus, que abarca e traz todo mundo para dentro, todo mundo mesmo. Nós somos seletivos, nós escolhemos, nós, decidimos, mas o texto de Atos nos remete de que Deus não faz acepção de pessoas. Antes quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Então, é extraordinário demais ver esse alto preço sendo pago por gente religiosa, porque diz o texto que, apesar de maquinarem contra Jesus, de montarem, de arquitetarem um plano terrível, sim, o preço foi pago. O alto preço foi pago. A teologia da década de 80, 70, enfim, eu acredito que eu já tenho compartilhado isso com os irmãos. Teólogos afirmam e concordam, daqui a pouco você vai ver isso no texto, sim, as escrituras diziam que Jesus precisava enfrentar a cruz do Calvário por mim, por você e por toda a humanidade. Mas na década de 70, 80, eles já estão discutindo de que sim, concordamos que as escrituras já estavam destinadas e Jesus estava destinado à cruz. Mas Jesus morre também, porque ele vai às últimas consequências da sua missão. Ele paga o preço. E isso é precioso demais. Irmãos, esse texto nos revela uma segunda coisa, de que o alto preço foi pago por gente de perto, e gente que inclusive o traiu, que é o caso de Judas. Mais uma vez, nós sabemos o texto, nós assistimos a novela da Record, ou filmes, nós já sabemos quem havia de trair. Mas naquele evento ali, e aí, lembra-se da última ceia? Um de vós há de me trair. Eles se olham e diz: Senhor, quem vai te trair daqui? E Jesus diz: aquele que mete a mão comigo no prato. Quem estava metendo a mão no prato? Todos. Nós já sabemos a história, que foi Judas. Mas naquele momento poderia ser qualquer um de perto de Jesus. Mas, meus irmãos, o alto preço foi pago por gente de perto, por gente do meio, por gente inclusive que traz Jesus, que foi o caso de Judas, que no momento de arrependimento, de remorso, traz as 30 moedas de prata, entrega, devolve, joga no templo lá, e eles não sabem, a princípio, o que fazer, mas o alto preço foi pago por gente de perto, por gente de longe também, mas por gente de perto. Então, não somos tão bonzinhos assim, não somos aqueles que podem acusar os outros de que, olha, meu pecado é menor do que o seu, enfim, nós fazemos os nossos, nossos acordos, não, somos iguais, do mesmo nível. Mas esse texto nos revela de que o alto preço cumpriu o que estava previsto nas Escrituras. Verso 9. Quando o conselho libera que, e entende que precisa com aquelas moedas, comprar um campo de oleiro para a sepultura, e aquele lugar, até o dia em que Mateus escreve, é chamado de campo de sangue. Verso 9 diz: então se realizou o que foi anunciado pelo profeta Jeremias há muito tempo atrás, e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Se cumpriu as Escrituras antes mesmo de Jesus morrer. O preço foi pago por mim, por você, por cada um.
cada um de nós. Que coisa extraordinária, saber de que as Escrituras se cumprem quando foi pago um alto preço. Preço de sangue. Meus irmãos, que preço a gente tem pago? Porque, na verdade, caminhar com Jesus, nós precisamos pagar o preço. Tem gente que não está disposta. E é a essência do Evangelho que nos ensina negar a si próprio, pegar a sua cruz e caminhar. Tem gente que não quer pagar esse preço. Lembra do início? Você precisa de algo, paga o preço necessário. Ah, e paga. E a propaganda que eu contei no início era justamente de cartão de crédito. Parcela aí em 10, mas paga. Mas para as coisas eternas nós não queremos pagar o preço. Flertamos com o pecado. Negociamos. Não encaramos uma vida de compromisso, uma vida de retidão. E o interessante do texto é de que, logo depois, Jesus já está de pé diante do presidente, que começa uma série de entrevistas, enfim, Pôncio Pilatos. Verso 26 já se fala que solta Barrabás, mas ainda assim a gente não entende de que aquele inocente, aquele sangue precioso, foi por mim, foi por você, foi pelas nossas mazelas. Que preços a gente quer pagar? Ou se a gente está disposto a pagar. Jesus pagou tudo e por isso sim, irmãos, nós estamos remidos. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e seremos salvos para a glória de Deus. Fomos salvos quando nós abandonamos os nossos delitos e pecados. Somos salvos quando a gente, sim, atenta no processo da santificação todo dia. Então, nesse sentido, o templo é importante. Comunhão com os irmãos, importante demais. Mas comunhão com Deus, entrega da vida, pagando os preços necessários, inclusive o preço de renunciar ao pecado. Mas tem gente que não quer pagar o preço necessário, que acha que pode ficar enrolando. Pode estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida. Só que nós não sabemos o dia de amanhã. A nossa limitação humana, nós só enxergamos de novo o ontem e o hoje. O futuro pertence ao Senhor. Já quero caminhar para o fim, irmãos, para pontuar uma coisa de que, sabe, de novo o preço de sangue. No verso 25 que nós não lemos, quando há o evento da soltura de Barrabás, no verso 24, Pilatos se volta para o povo e diz: eu estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. O que Pôncio Pilatos está dizendo, olha, tem a cena simbólica lá de lavar as mãos. Ele diz: eu estou inocente do sangue desse justo. E o povo diz algo que entra para a história. E o povo diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que escolhas nós temos feito na vida, que falas nós temos, sabe, dito, que procedimentos a gente tem conduzido a nossa vida, porque um alto preço foi pago. A dúvida ou a inquietação para que nos perturbe nesse sentido, faça a provocação de você talvez ao longo da semana pensar, que preços você tem pago? Porque não tenha dúvida, o maior preço foi Jesus que pagou. Que preços nós queremos pagar? E por isso a gente pode cantar assim: nós nos rendemos, nós não controlamos mais nada, tudo está nas mãos do Senhor. Eu queria orar com os irmãos, com os amigos também, aqueles que estão em casa. E eu tenho certeza, irmãos, que eu não falo para uma multidão, ou para gente que somente tem a certeza da sua salvação e vai caminhar para o céu. Algumas pessoas dizem assim: eu não tenho preocupação com isso nesse sentido. Mas deixa eu repetir um pouquinho do que eu falei pela manhã. Inferno é uma realidade tão grande como o céu. Mas parece que a gente brinca nessa vida. Parece que a gente vai levando e não toma atenção naquilo que o tempo está passando ou que o Senhor pode nos chamar à sua presença.
Sabe, quando eu entro pela igreja, irmãos, e vou olhando os irmãos, vou olhando aqui da frente, eu tenho que agradecer a Deus, porque, meus irmãos, nós estamos de pé, o Senhor nos deu graça e misericórdia. Eu faço uma coisa doida, tá? Você vê um prédio, enfim, Rocha Faria, Pedro II, hospital privado, escolha o hospital. Quando eu passo de carro, de bicicleta ou a pé, eu olho e digo, Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui, porque tem gente lá naquelas janelinhas lá, lutando pela vida. Então abençoa aqueles lá, restaura a saúde. Mas a gente entra, as coisas acontecem e nada muda. O preço foi pago, mas nós não queremos pagar o preço. Tudo Jesus fez, a última sua expressão na cruz foi, tudo está consumado. E nós lutamos com Ele e com a gente mesmo. Eu queria orar com os irmãos. E nesse momento, deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus trabalhar de uma forma muito tranquila, para que você saia daqui melhor do que chegou, impactado pela palavra, porque foi preço de sangue que o Senhor profundamente nos amou. Aí onde você está, oremos mais uma vez. Nosso Deus, querido Pai, imperfeitos diante de Ti, vacilante na fé por vezes, pecadores que somos, nos aproximamos do Senhor e da Tua palavra. Obrigado por Jesus, que pagou um alto preço. Que nesse domingo, ó Deus, possa ser um domingo que, ao dormir, a ação do Teu Espírito vai incomodando o nosso coração. E se ainda uma decisão pelo senhorio de Jesus não foi tomada na vida, que hoje seja um dia de decisão. O Senhor conhece cada pessoa aqui. Tudo está patente aos seus olhos. Não há como fugir da Tua presença. E o que nós pedimos é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que isso nos incomoda, de que, de fato, pelo nosso pecado, pelas nossas escolhas, pela nossa arrogância, pelo nosso jeito de ser, a gente não quer pagar o preço. Deus, tem misericórdia de nós. Nos rendemos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia não se afaste de cada um de nós, mas que o Senhor nos dê uma nova oportunidade. Mas que hoje, ao colocar a nossa cabeça no nosso travesseiro, naquele momento mais íntimo, mais reservado, quando muitos de nós, o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o avô, não está vendo as lágrimas, que a gente se reconcilie com o Senhor e tenhamos paz com Deus. Obrigado pelo alto preço. E porque muitos agora estão dizendo, eu quero voltar para o Senhor. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome daquele que pagou o alto preço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé
em ti, meu Deus. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo pode me atacar, maior. reconhece o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, consegue declarar: Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, eu confio em Ti. Ah, querido, se você não tem essa certeza de que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Senhor, que Ele é quem manda na sua casa, que Ele é o dono do seu coração, que você aproveite esses últimos minutos desse dia, seja aqui no templo, seja quando você for para a sua casa, mas receba esse alto preço que foi pago, preço de sangue, e faça parte desse reino poderoso, reino do Senhor. Que culto abençoado, que momentos tremendos na casa do Senhor nós temos vivido. E durante essa semana
nós nos lembremos do que o Senhor falou conosco aqui. E isso nos fortaleça para seguir adiante. Amém, irmãos? Quero passar um vídeo para você. Você já deve estar ouvindo falar aí de um evento lindo que vai acontecer dia 6 e 7 de março, Congresso de Mulheres Plenas em Deus. Então, mulher, fica ligada nesse vídeo que a gente vai passar. Quero desafiar você, mulher que está aqui, a procurar na rede social da nossa igreja o link para você fazer sua inscrição sábado e domingo, dia 6 e dia 7 de março, daqui a 15 dias. Se programe para estar conosco às 19 horas. Atenção então, no domingo, primeiro domingo de março, o culto da noite será às 19 horas. E aí nós estaremos recebendo do Senhor toda a plenitude do Pai, que será derramada aqui neste templo, para quem estiver online também, estiver disposta a receber. Está aberto para os homens? Sim. Homens podem vir também, tá? Mas é o nosso congresso de mulheres. Eu queria que você se motivasse a estar aqui, mulher. Convide uma amiga para estar também. O link de inscrição, irmãos, é um detalhe importante. Nós sabemos que nós temos uma quantidade máxima que podemos reunir no nosso templo. Então, se você quer estar aqui presencial, você precisa fazer o link, tá bom? Opte pelo presencial, você precisa fazer sua inscrição, no link. Quando fecharmos essas inscrições, aí somente online. Opte por estar presencial aqui, 6 e 7 de março. Mais direção para nós, pastor? Alô. Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto já. Estamos quase aprendendo. Meus irmãos, nós estamos terminando o culto. Nós voltaremos em breve. Meus irmãos, apenas os homens pelo sinal, homens. Só para não entender essa quantidade de homens. Beleza. O irmão precisa trazer a sua esposa, sua mãe, a sua irmã, enfim. Traga de carro, abra a porta, ela vai saltar e vai assistir e o irmão vai ficar junto também. É o meu pedido, meu apelo para os irmãos. Na saída, você sai com ela, dá um buquê de flores, leva para jantar, vai ser uma coisa assim, top. Aí sim nós se sentirão plenos. Muito bem. Não deixe de fazer isso. Meus irmãos, eu queria dividir com os irmãos também de que a gente tem ali na saída, nós já estamos nos aquecendo para missões mundiais. Se tem outro laço, nós continuaremos seguindo a igreja, tem inspirado missões. Coopere, ajude, não é só pela oferta, mas pela entrega das nossas orações. A gente está distante, pregando do alto preço da cruz, sendo inclusive ameaçado de morte, como eu vi hoje pela manhã no testemunho do missionário que a gente trouxe, em nome dela. Então, não deixe de contribuir, mas também de ter a sua visão ampliada sobre a obra missionária. Queria, por último, lembrar os irmãos, no próximo domingo pela manhã, nós temos o culto normalmente e nós teremos a assembleia. E essa assembleia é exclusiva para os membros. E assim que acabar o culto, nós sim ligaremos a transmissão e teremos uma assembleia para atualização e para o primeiro relatório da Comissão de Sucessão Pastoral. Aos amigos que estão vindo pela primeira vez, a gente que está online, nós estamos orando pelo novo obreiro desta agência do Reino de Deus. Então,
diariamente. No grupo dos diáconos e diaconisas, nos territórios. O grupo de intercessão já tem se mobilizado sobre isso também. A igreja precisa começar a respirar por isso, por um processo que seja da parte de Deus. Que não haja intervenção humana, mas que seja algo da parte de Deus. E aqui Santíssimo precisa ser um obreiro. Estamos trabalhando por isso. Ao longo de 2020 se revelou de que não tinha como ter isso. E a igreja precisa agora ter, nesse momento, um relatório inicial. E nós iremos seguir com isso. Então, ore por isso, ore pelos diáconos, pela comissão, pela liderança da igreja. E se você lembrar, ore pela minha vida também. Mas, meus irmãos, estamos juntos, trabalhando e lutando por isso. Então, eu quero dizer que nessa domingo a gente tem 3 temas, um deles é apenas isso, que é a apresentação do relatório e aprovação da igreja para seguirmos com isso. Então, nós vamos nos colocar de pé e vamos dar e receber a bênção. E na sequência nós estaremos já nos despedindo, adorando e louvando o Senhor. Que Ele mesmo complete o que nós participamos e vivemos aqui nesse período de 1 hora. Que Ele mesmo continue falando no seu coração. E que você fique com esse gostinho de desejar mais pela presença do Senhor. Alguns estendem a sua mão, outros colocam a mão no seu coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre as nossas famílias. Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai de amor, que providenciou Jesus e Ele pagando o alto preço, e que a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com todos nós aqui presentes, com nossos amigos, irmãos, agregados em tantas cidades, mas não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a Igreja do Senhor diz amém e amém. Deus te abençoe. Celebre o Senhor. Queridos, boa semana, Deus os abençoe.